A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 7 e versículo de número 1 ao 9, que vai nos dizer assim: Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: Deixa este lugar e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Disse-lhe, pois, Jesus: O meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Subi vós outros à festa. Eu, por enquanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Disse-lhes Jesus essas coisas e continuou na Galileia. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus, por esta palavra que nós vemos, irmãos, que Jesus não era compreendido nem pelos seus próprios irmãos. Aqueles que eram filhos de Maria e de José não acreditavam no que Jesus tinha, no ministério, no chamado, naquilo que Deus havia direcionado através da vida dele. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ser excluídos, muitas vezes nós vamos ser rejeitados, muitas vezes as pessoas terão incredulidade sobre o que Deus tem na nossa vida e serão os de perto. Quem vai, muitas vezes, desacreditar vão ser aqueles que estão próximos. Vão ser aqueles que têm o mesmo sangue. Vão ser aqueles que congregam na mesma igreja, que moram na mesma rua. Você observa aqui que os irmãos de Jesus começaram a dizer que Jesus queria fama. Começaram a dizer que Jesus queria ser reconhecido. Eles não entendiam o chamado de Jesus. Aí você pensa que todo mundo vai entender o seu chamado? Você pensa que os de dentro vão te apoiar? Muitas vezes, irmãos, nos frustramos porque aguardamos dos de dentro o apoio. Muitas vezes nos frustramos porque depositamos no ser humano a nossa confiança, quando a nossa confiança é para estar inteiramente em Deus. Você observa o quanto era difícil para Jesus. Jesus não desejava percorrer a Judeia, visto que os judeus procuravam matar a ele. Ele não queria ir para ali, mas os irmãos dele não compreendiam isso. Os irmãos dele só estavam aqui julgando, apontando, como se Jesus quisesse fama. Muitas vezes os de perto não vão entender o que Deus tem conosco, e vão nos julgar. E o Senhor está dizendo: não se importe com o julgamento, declare comigo. Eu não vou me importar com o julgamento de quem não entende o que Deus tem comigo. Eu não vou me importar com o julgamento de quem não entende o que Deus tem comigo. Tem pessoas que não vão entender, irmãos, o que Deus tem conosco. E nós precisamos compreender que Deus, ele tem a sua forma de trabalhar. E ele só vai mostrar quem ele quiser o que ele tem contigo. A quem ele não quiser, ele não vai mostrar. E ele vai deixar pessoas lhe julgarem. Ele vai permitir para que você seja fortalecido, para que você lembre que você não anda pelo que as pessoas pensam de você, pelo que elas falam de você. Você não tem que se importar com comentários contrários. Deus trouxe pessoas aqui que estavam querendo parar o que Deus te chamou para fazer, a direção que Deus te entregou, aquilo que Deus confiou a você, por causa das conversações dos outros, porque estão desacreditando, porque estão zombando, porque estão apontando. O Senhor está dizendo: não é para parar. Porque eu te conheço. Eu sei quem você é e eu não me importo com aquilo que está sendo dito ao teu respeito. Deixa eu lhe dizer uma coisa da parte de Deus. O que importa é ser conhecido nos céus. O que importa é Deus saber da sua intenção. Se Deus sabe da sua intenção, por que que você fica se preocupando com comentários de gente que não entende nada sobre Deus?
Por que que você fica se importando com comentários de pessoas que não sentem a presença de Deus como você sente, não sabem o que é uma direção de Deus? Porque você observa aqui, irmãos, de maneira muito clara, que os irmãos de Jesus não tinham a direção de Deus. Porque se tivessem a direção de Deus, jamais eles estariam aqui falando dessa forma com Jesus, desacreditando do que Deus tinha na vida dele. Aí você observa, versículo 3, dirigiram-se, pois, a ele, os seus irmãos, e lhe disseram, deixa este lugar e vá para a Judéia. Eles estavam mandando Jesus ir para a Judéia, o lugar onde os judeus procuravam matar Jesus. Os irmãos de Jesus, irmãos, não estavam nem aí. Neste momento aqui, até então, eles não tinham entendido o chamado de Deus. E eles pensavam que Jesus estava querendo se destacar. Aí eles dizem mais, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Ou seja, aquilo que você está fazendo aqui, você tem que fazer lá para todo mundo ver. Só que o Senhor Jesus, irmãos, não queria mostrar nada para ninguém. Tem pessoas que estão me ouvindo agora e estão se identificando com esta palavra porque você não tem sido compreendido. Você não tem sido compreendida, rabacante, churibiandaraia. Você não quer mostrar nada para ninguém. Você não quer ter status, você não quer ter fama. Você só quer viver o propósito de Deus, mas tem gente que não está entendendo. E o que é mais doloroso para você é que a gente de perto. O que é mais doloroso para você é porque é gente que era para te apoiar. E o Senhor está dizendo para tu saber que eu falo contigo. Eu trouxe essa palavra para te mostrar que o meu filho amado Jesus Cristo também passou por isso. Os irmãos dele da terra, aqueles que foram filhos de Maria e de José, também tiveram incredulidade com Jesus. Também não acreditaram, rabasto, candaramandarastuриандaraia. Mas os céus está dizendo para você: não pare o que eu te chamei para fazer, pois eu estou contigo. Jesus não parou, irmãos. Jesus não ficou escutando aqui, dando ouvidos às palavras contrárias. Jesus não ficou aqui abatido, entristecido, não. Ele continuou na posição dele. Ele não seguiu o caminho que os irmãos dele queriam que ele seguissem. Deus está dizendo para você, não siga o caminho que pessoas querem que você siga. Não faça aquilo que elas estão falando ao teu respeito, só porque você está vendo que não está tendo apoio, só porque você está entristecido ou entristecida. Não, continue na posição que Deus chamou. Mas, irmã, não estou entendendo o que eu estou fazendo. Continue fazendo o que Deus lhe chamou. Jesus sabia que era perigoso naquele momento ali ele ir para a Judéia. E Jesus não queria se manifestar para que os outros vissem, para que os outros contemplassem, para que ele tivesse fama, não. O chamado de Jesus, irmãos, não dependia da fama humana. O que Deus tinha com ele ia acontecer independente do povo querer ou não, do povo gostar ou não. O que Deus tem contigo é contigo. Você não depende de opinião alheia, você não depende de aprovação humana, você tem que continuar com o direcionamento que Deus lhe entregou. É por isso, irmãos, quando o Senhor nos chama, nós precisamos ter convicção do chamado dele. Nós precisamos ter convicção daquilo que ele direcionou para a nossa vida. Porque se a gente não tiver convicção, a gente acaba ouvindo palavras contrárias, a gente acaba vendo o que as pessoas estão fazendo contra nós, isso vai nos abatendo e a gente acaba parando. Deus não te chamou para parar. Ele diz para você através dessa palavra, não pare, continue firme. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, não olhe para aquilo que estão falando. Seja alguém que só olha para o teu Criador, para aquele que te chamou. Você observa que não somente Jesus foi rejeitado aqui pelos irmãos, mas nós sabemos que isso aconteceu também com José. José, no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, ele foi rejeitado pelos próprios irmãos. Os irmãos o queriam matar. Não chamavam mais José pelo nome, e sim de tal sonhador. Apelidaram José de sonhador por causa dos sonhos que José tinha, que Deus havia entregado para ele. Mas ele parou por causa disso? Não. Você não pode parar. O próprio sangue se levantou contra José. A mesma coisa aconteceu com Davi. Você vai ver que o irmão de Davi, ele começa a dizer que Davi é presunçoso. Ele não entende o que Deus tinha com Davi. Tem gente que nunca vai entender o que Deus tem com você.
Tem gente que vai dizer que você quer se aparecer. Tem gente que vai dizer que você quer ser famoso, que você quer fama, que você quer mostrar para todo mundo que Deus lhe usa. Mas Deus está dizendo, não dê ouvidos. Tem momentos, irmãos, que a gente vai precisar se fazer de surdo. Tem momentos que a gente vai ter que fazer como Saul. Saul se fez de surdo quando alguns filhos de Belial se levantaram para falar contrário daquilo que Deus havia direcionado para ele. Então, quando algumas pessoas falarem aquilo que é contrário do que Deus te falou, se faça de surda. Se faça de surdo, não dê ouvidos. Declare comigo, eu não vou dar ouvidos a palavras contrárias. Eu não vou dar ouvidos às palavras contrárias. Aquilo que for contrário, você não para ouvir. Você observa na palavra do Senhor que muitos escolhidos foram rejeitados entre os seus ali. Muitas vezes pensamos que quem vai nos rejeitar é os de longe, mas não, irmãos. Na maioria das vezes será o de perto. Com Jefté também aconteceu a mesma coisa. Jefté foi rejeitado dentro da casa de seu pai e os seus irmãos o expulsaram de lá. E aqui nós vemos aqui também com Jesus. Os irmãos de Jesus estavam agindo com incredulidade. E o Senhor está dizendo, os de perto são os que vão te apunhalar, são os que vão te apontar, são os que vão falar palavras contrárias, arrasto, candaraia, para você desistir do chamado, para você parar, para você retroceder. Mas você precisa focar. Você precisa olhar para o teu alvo. Qual é o teu alvo? O teu alvo tem sido o quê? As críticas? As palavras contrárias? Aquilo que não diz respeito ao que Deus falou ao teu respeito? É isso aí que tem sido o teu alvo? Porque se isso estiver sendo o teu alvo, certamente você não aguenta. Certamente você vai parar. Mas se o seu alvo for os céus, se o seu alvo for a palavra de Deus, mesmo que os parentes desacreditem, mesmo que os irmãos da igreja desacreditem, mesmo que os vizinhos desacreditem, mesmo que os do trabalho desacreditem, da faculdade, seja onde você estiver, se alguém estiver desacreditando, mas se foi Deus que lançou na sua vida uma palavra, você tem que se apegar à palavra. Você tem que se apegar ao que Deus falou. Muitos vão te rejeitar, rabacanchuramandaraia, porque quando somos escolha de Deus, nós precisamos estar preparados para isso. Muitas vezes nos preparamos para muitas coisas, menos para a rejeição. E Deus está dizendo, a rejeição faz parte. Grandes homens de Deus escolhidos pelo próprio Deus foi rejeitado, inclusive o Filho amado de Deus, Jesus Cristo, nosso Pai. Aquele que morreu por nós, que derramou sangue na cruz do Calvário, pois ele foi rejeitado. Então nós que servimos a Deus, precisamos nos preparar para a rejeição. Precisamos nos preparar, rasto, candaraia, para quando as pessoas se levantarem contra nós. Para quando vier as palavras contrárias, palavras desmotivadoras. Gente que vai zombar, gente que vai desacreditar do projeto. A gente não pode parar para dar ouvidos, mas precisamos ouvir o que Deus tem reservado para nós. O que você precisa ter guardado na tábua do teu coração e na tua mente é aquilo que Deus reservou para você. Se Deus falou contigo que Ele vai fazer algo na tua vida, você não pode ficar dando ouvido às críticas. Jesus não queria fama. Mas os irmãos de Jesus disseram, versículo de número 4, porque ninguém há que procure ser conhecido em público, e contudo realize seus feitos em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo. Ou seja, você quer ser conhecido, você tem que ir lá mostrar. Porque eles não compreendiam que Jesus estava cumprindo a missão dele. Jesus não estava querendo mostrar para ninguém, mas os irmãos dele disseram, vai lá, você não quer ser conhecido? Você não quer se amostrar? Vai lá mostrar para o mundo. Vai lá mostrar para todo mundo. Você não está buscando fama? É isso, irmãos, que muita gente pensa, que você está aí fazendo o que Deus direcionou para se amostrar na frente desse grupo. Para se amostrar na frente dessa congregação. E Deus está dizendo para você, continue. Você não quer se aparecer no meio da parentela, no trabalho, mas você está dando o melhor como Deus te direcionou. Não pare de fazer o que Deus te mandou por causa das críticas das pessoas, porque tem gente que não entende. Sempre vai ter pessoas que não entendem e precisamos estar preparados para a oposição e não dar ouvidos às palavras contrárias. Se é contrário do que Deus disse, eu não pego. Se é contrário do que Deus disse, eu não paro para ouvir. Eu não concordo, eu não me abato, eu não sigo aquilo que estão falando, mas eu sigo o que Deus direcionou para a minha vida. Declare comigo, eu não vou seguir as palavras contrárias. Eu vou seguir o que Deus falou para a minha vida. Eu não vou seguir abasto candaraia, as palavras contrárias. Eu vou seguir o que Deus falou para minha vida. O que Deus reservou para você é melhor. O que Deus falou a teu respeito é diferente. Então não pare para dar ouvidos. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus. Os céus te conhecem.
Deus te conhece, o Espírito Santo, Jesus Cristo te conhece, então por quê é que você fica dando ouvidos às palavras contrárias? Então por que é que você fica dando ouvidos àquilo que pessoas estão falando? Comece a focar no que Deus te chamou para fazer. Os irmãos de José começaram a achar que ele queria se engrandecer, da mesma forma aqui que os irmãos de Jesus. Quando Deus deu 2 sonhos para José, os irmãos acharam que José queria reinar sobre eles, que José queria se destacar, mas não era José, era Deus. Não é sobre você, é sobre Deus, o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, o Deus que te separou. Quando Deus tem honra para você, muitas pessoas irão se opor por não entender, mas elas não têm que entender nada. Rabacanturiandaraia. É você que tem que saber para que Deus te chamou. É você que tem que entender qual é o seu propósito em Deus, qual é o seu chamado, qual é a direção de Deus para sua vida. Quando você entende isso, ninguém rouba de você o que Deus tem reservado para sua vida. Declare comigo: eu vou entender o meu chamado em Deus e ninguém vai tirar isso de mim. Eu vou entender o meu chamado em Deus e ninguém vai tirar isso de mim. Jesus entendia: eu não quero me aparecer, eu não quero fama. Eu vou cumprir o que meu pai direcionou. E Jesus cumpriu, irmãos. Jesus fez segundo a direção do Pai. Mesmo que muitos te rejeitem, mesmo que muitos não entendam a direção de Deus, não desista do propósito de Deus para sua vida, por falta de pessoas que acreditam no que Deus tem com você. Se você acredita, isso basta. Se você sabe o que Deus tem contigo, isso é o suficiente. Você que tem que acreditar, você que tem que crer com toda a sua força e não abrir mão do que Deus reservou para a sua vida, pois o que Ele tem para a tua história é maior, é melhor e Ele não se importa com aquilo que estão falando de você. Por isso não dê ouvidos, por isso não pare para escutar aqueles que estão falando palavras contrárias e agindo com incredulidade contra o que Deus tem reservado para você, o que Ele te prometeu. Ele vai cumprir, independente se pessoas aceitarem, gostarem, acharem bom ou não. Deus tem reservado para você aquilo que Ele te prometeu e Ele vai fazer acontecer, independente se você tem apoio ou não. O que importa é que você tem apoio dos céus. Declare comigo: o que importa é que Deus me apoia. Isso basta. O que importa é que Deus me apoia. Isso basta. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Te agradecer, Deus, porque Tu és um Deus, Pai, que responde os Teus filhos de maneira íntima e profunda. Senhor, quantos e quantas estão aqui abatidos porque não têm o apoio, Senhor. Não estão vendo, meu Deus amado, pessoas que eles amam apoiando. Ah, Senhor, estão vendo rejeições, estão vendo palavras contrárias. Mas o Senhor é muito claro na Tua palavra ao nos dizer, meu Pai, que a gente deve perseverar, que a gente não deve dar ouvidos àquilo que é contrário. O Teu Filho amado não parou para dar ouvidos, não ficou ali remoendo aquilo que foi dito a respeito dele. Ele sabia quem ele era no Senhor. Nós precisamos, Pai, ter essa convicção de quem nós somos no Senhor, independente do que pensem, independente do que falem, que a gente continue firme no propósito, Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão no Senhor, sabendo que o Senhor nos contempla e conhece o nosso coração, sabendo que independente do que falam, do que pensam, o Senhor sabe, Pai amado, qual é a nossa intenção verdadeira. O Senhor nos conhece, e isso é o mais importante, que a gente lembre sempre que o céu sabe quem nós somos e isso basta. Que a gente não venha, Pai, ficar se importando com opiniões alheias, mas que a gente foque no Senhor, pois o Senhor, Pai, é quem nos conhece, que tem para a nossa vida reservada a salvação. É o Senhor quem nos justifica, é o Senhor, Pai, quem vai fazer cumprir na nossa vida aquilo que o Senhor nos prometeu. Por isso, nos apegamos à Tua direção, nos apegamos
pegamos a tua palavra e deixamos de lado aquilo que tem sido dito, Pai, ao nosso respeito, que não é verdade. Senhor, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, aonde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, a causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, meu Senhor. E que o teu nome seja glorificado, que cada nome, cada pedido seja visto daqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja testemunho para os seus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra, que o Senhor os prospere. Conceda o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade, teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, e falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele tem reservado para a sua vida o melhor. Não importa o que pensam, o que falam ao teu respeito, o que importa é que os céus te conhecem. Jesus não parou por causa da incredulidade dos irmãos dele. José não parou por causa da incredulidade dos irmãos dele. Davi não parou por causa da incredulidade dos irmãos dele. E o Senhor está dizendo, não pare, porque tem pessoas que estão desacreditando do que Deus tem na sua vida. O que importa é que você e Deus sabem quem você é, e certamente Deus vai cumprir o que Ele te prometeu. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.